Olá pessoal, eu sou a Júlia. Eu sou a Heloísa. E nós somos do Redação Nota 1000 e vamos começar o nosso intensivo Redação Nota 1000 Enem 2023. Nele, nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 últimos temas do Enem, contextualizando qual era o contexto brasileiro que viabilizaram que esses temas ocorressem, e também vamos trazer algumas das possíveis propostas que podem vir a acontecer nesse ano nos possíveis campos temáticos. É importante lembrar também que lá na nossa plataforma do Redação Nota 1000 tem vários temas, várias propostas de redação com esses campos temáticos que vamos mencionar hoje. Então, se você já tem o seu cadastro ou se a sua escola participa do Redação Nota 1000, pode ir lá conferir para treinar esses temas e arrasar nas provas desse ano, hein? É isso aí. Então, vamos comentar os últimos temas cobrados na redação do Enem, para deixar mais claro qual é o perfil da banca e, além disso, a gente também vai trazer algum desses possíveis campos temáticos para esse ano, que pode nortear os seus estudos nessa reta final. Bom, o primeiro tema é em 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É importante lembrar que nessa época o debate a respeito do uso de dados da internet e a ideia de algoritmo começou a se popularizar. Além disso, no ano de 2018 foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que estabelece essa estrutura legal de direitos das pessoas titulares de dados pessoais. Assim, a gente pode perceber que é possível tratar um paralelo entre o contexto da época e o tema selecionado para a prova daquele ano. Já em 2019, tivemos a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesse ano, no ano que esse tema ocorreu, tramitava no Senado a prorrogação de benefícios fiscais para salas de cinema, concedendo isenções para instalação de cinemas em cidades menores, viabilizando esse acesso mais democrático. E esse dado pode ser conferido na agência Senado, que o Senado aprova a prorrogação de incentivos ao cinema. Então, nesse contexto, pode acreditar que surgiu esse tema aí. Bom, em 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E esse foi o ano em que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, realizou a maior revisão mundial sobre a saúde mental desde a virada do século. Isso porque, segundo o Ministério da Saúde, o estigma, a discriminação e a violação dos direitos humanos contra as pessoas com problemas de saúde mental são comuns em comunidades e sistemas de atenção em todos os lugares. É importante lembrar que 20 países ainda criminalizam a tentativa de suicídio. Em todos os países, são as pessoas mais pobres e desfavorecidas que correm maior risco de problemas de saúde mental e também são as menos propensas a receber serviços adequados. Também, nesse mesmo ano, houve a ampliação da rede de atenção psicossocial, a RAPS, do SUS, que garante a assistência mais qualificada às pessoas portadoras de transtornos mentais. Além disso tudo, teve também a pandemia, que afetou a saúde mental de muita gente. O Ministério da Saúde, inclusive, divulgou uma pesquisa sobre saúde mental durante a pandemia. E os resultados dessa pesquisa revelaram que a ansiedade foi o transtorno que mais foi presente nesse período. Dado esse contexto, faz todo sentido, que seja uma questão de saúde mental que tenha sido abordada no Enem de 2020. Já em 2021, tivemos a invisibilidade em registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. No decorrer da pandemia, muitas pessoas não puderam ter acesso a itens essenciais nessa fase, como, por exemplo, o auxílio emergencial, a própria vacinação, porque eles não tinham um cadastro no governo, Então, esses documentos necessários para um cadastro em serviços do governo, sem eles você não conseguia ter esses acessos. Além disso, no site Agência Brasil, em 2019, nesse site, o IBGE divulgou que cerca de 3 milhões de brasileiros não possuíam registro civil de nascimento. Sendo assim, essa problemática ganhou uma certa relevância, e por esses e outros motivos, ela foi o tema de 2021. E aí, o ano passado, em 2022, o tema foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Em 2021, a violência contra indígenas teve o seu ápice, com o maior número de casos em 9 anos, segundo o Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI. Conforme uma matéria do G1, com dados da Lei de Acesso à Informação, o CIMI recebeu da Secretaria Especial de Saúde Indígena, o SESAI, informações parciais sobre as mortes de crianças indígenas. E esses dados revelam 744 mortes de crianças indígenas de 0 a 5 anos. Por conta disso, pode-se observar a relevância da temática
e o motivo pelo qual ela foi escolhida para ser tema da redação de 2022. Então, quais os possíveis temas para esse ano, né? Partindo dessa mesma lógica, né, de tramitação de leis, de acontecimentos, de contextos, a gente consegue fazer uma previsão. Então, quais esses temas podem cair, né? Tecnologia. A tecnologia ficou muito em alta ultimamente, sobretudo devido à inteligência artificial e associada ao comportamento social. Ou seja, esse é um possível tema para o Enem, a tecnologia é um possível tema para o Enem, principalmente por conta da popularização do uso da inteligência artificial, com programas como o ChatGPT, que estão disponíveis para a população. Mas é importante lembrar que o Enem ele sempre vai fazer ele vai englobar o tema, mas de uma forma concreta. O que isso quer dizer? Você precisa associar esse tema com um problema existente e que seja possível solucioná-lo através de um agente público e que esse problema que o Enem vai abordar geralmente vai afetar diretamente a sociedade brasileira. Então é importante pensar nessa associação entre a inteligência artificial, o problema social que causa e, por exemplo, a sua regulamentação. Exatamente. Sempre lembrar que qualquer temática vai estar sempre associada ao contexto brasileiro. Então, se for tecnologia, tem que sempre associar ao contexto brasileiro. Um outro possível campo temático que nós temos é a proteção à criança e ao adolescente. Nos últimos anos, o exame não cobrou muitas questões associadas à infância, sendo que os últimos temas que englobam esse assunto foram o PPL, né, o exame específico para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que já concluíram o ensino médio, que foi combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. E no Enem regular, em 2014, que foi publicidade infantil em questão no Brasil, né? Isso indica que o tópico pode vir a ser uma temática da proposta de redação desse ano, sobretudo devido aos resultados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o qual indicou que, em 2022, houve um aumento significativo de violência contra crianças e adolescentes. Por conta disso, o tema pode aparecer tanto como temática da redação, como ele também pode aparecer no decorrer das questões do exame. Uma outra frente que pode aparecer no Enem em relação à emergência climática, às crises climáticas, que é um assunto presente, recorrente nas manchetes, devido às catástrofes climáticas que ocorrem no momento crítico que vivemos, que diz respeito à preservação no meio ambiente. Muitas tragédias ocorreram, por exemplo, em Petrópolis em 2022, em São Sebastião em 2023 e atualmente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com os ciclones e as fortes chuvas, além da onda de calor intensa que atingiu São Paulo e teve o registro de 35 graus Celsius, que foi a maior temperatura da história para setembro. Então, esses são alguns dos aspectos que demonstram a relevância dessa temática. Dado o contexto e a dimensão do tema, é bem possível que esse seja um tema cobrado na proposta de Enem. Além desses temas, né, temos a questão do trabalho. Questões associadas ao trabalho também são uma aposta para o tema de redação desse ano. Ainda mais após os recorrentes casos de trabalhos análogos à escravidão que nós tivemos ultimamente, né? O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de uma fiscalização do trabalho, resgatou de janeiro a 14 de junho de 2023, desse ano, um total de 1.443 trabalhadores análogos à escravidão no Brasil, o que traz a possibilidade desse tema ser abordado esse ano. Mas, para além disso, nós temos também pontos relacionados à regulamentação do trabalho de aplicativos, que é um ponto que também pode ser utilizado, né? Já que a gente teve diversas greves, a gente tem solicitações constantes dessa parcela da população, né? E que até agora não chegaram a nenhum tipo de negociação com as plataformas ou com o governo e, inclusive, já estão planejando algumas greves futuras, né? Bom, para além desses recortes que a gente mencionou, é importante que o estudante, que você que está estudando para o Enem, pratique as redações, por meio também do nosso banco de redações lá no Redação Nota 1000, mas que fique ligado a esses campos temáticos relacionados à tecnologia, à infância, ao trabalho. Que estão na mídia, porque é através desse recorte temático que o Enem vai trabalhar e geralmente ele pega
um tema que está sendo discutido atualmente. Exatamente. Então, se você treinar bem, se você testar, fazer redações de vários tipos, você vai ter o domínio, vai ter a possibilidade de atingir uma nota boa, porque aí você vai conseguir falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema que está relevante, né? Exatamente, é aquela coisa, né? A prática leva à perfeição, então pratique, você tem todas as temáticas disponíveis na plataforma, conversa com o seu professor, com a sua escola, nós temos ótimos corretores que vão te dar feedbacks muito bons para que você esteja extremamente preparado para esse momento super especial. Muito obrigada! Até a próxima!